Senhor, uma boa tarde a todos. Depois uma passagem no coração em 1 Reis, capítulo 13, a seguir, que diz assim: Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, a Jeroboão, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derribará. É interessante essa passagem, amados, que no versículo 4 diz assim: Ouvindo, pois, o rei a palavra do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele, mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu em cinza, e derramou-se do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Aí o rei respondeu e disse, Ora a face do Deus, teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou, diz o texto, a face do Senhor, então a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo a casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, versículo 8, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde fosses. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Até o versículo 10, vemos aqui que Jeroboão, vamos ler o texto lá mais atrás, lá vamos ver que ele construiu altares ali, para que o povo adorasse ali e não fosse adorar a Deus onde era necessário. E se criou uma idolatria, uma espécie de idolatria ali. Quando ele é repreendido, pelo profeta aqui, profeta novo, na verdade, um homem de Deus, esse era um profeta novo, porque de acordo com o versículo 11 diz assim, e morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe o que fizera o homem de Deus naquele dia em Betel, as palavras que dissera ao rei, e as contara ao seu pai. Isso no versículo 11. O interessante aqui é que quando Jeroboão tenta dar-lhe presentes, ele diz: Não, eu não voltarei, não sentarei contigo, não comerei pão, nem beberei em sua casa. Ou seja, uma ordem direta de Deus, para que ele apenas cumprisse o mandado do Senhor e voltasse para o seu lar. Mas um profeta velho, ao ouvir, disse assim, versículo 12, disse seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: Abordai-me um jumento, e abordar-lhe o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou sentado debaixo de um carvalho. E disse: És tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então ele disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde fosses.
E ele disse: também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar comigo à tua casa para que coma pão e beba água. Está em parênteses, porém mentiu-lhe, né? E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Percebe-se aqui, amados, que ele deixou de ouvir a voz de um Deus soberano, diretamente dele, para ouvir a voz de um profeta. Diz que um anjo lhe falou. O interessante é que quando o profeta velho se declara dizendo: eu também sou profeta como tu, ele não falou mentira. A palavra profeta velho não é que ele seja velho em idade, mas sim velho que ele não se deixava mais de mostrar, ou seja, ele achava que sabia tudo. Vemos aqui que entrou em seu coração, quem sabe, uma inveja desse profeta novo, porque ele ouviu o que ele fizera a Jeroboão, né? A qual ele profetizou. Jeroboão teimou e sua mão ficou ressecada e foi restituída. Então ele viu que havia um certo poder, e esse profeta novo, ele viu não como um profeta sim, mas como alguém que poderia tomar o lugar. Ele, sendo já um profeta que não era muito ouvido mais, moveu-se de uma certa inveja e foi ao encontro desse homem de Deus. Percebemos aqui então que profeta velho significa aquele que acha que sabe tudo. Na verdade, nunca se sabe tudo. Sempre se está aprendendo, porque é Deus que nos conduz e nos ensina. Pois bem, e sucedeu que, estando eles à mesa, no versículo 20, né, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, portanto fosses rebelde à boca do Senhor, e não guardasses o mandamento que o Senhor teu Deus te mandou. Antes voltasse e comesse pão e bebesse água no lugar de que dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu, depois disso, que comeu o pão e depois que bebeu, abaldou-lhe ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, um leão e o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Percebe-se aqui que o pecado, ele tem suas consequências e muitas vezes terríveis. A Escritura Sagrada nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A questão está que esse homem, ao ouvir a palavra do profeta velho, desobedeceu ao mandamento diretamente do Senhor. Ele até começou bonito, cumprindo, e deveria voltar ao seu lar são e salvo. Mas, ao ler as entrelinhas, amados, vamos ver que o erro dele foi em parar junto a um carvalho, lá para o versículo 14, assentou-se debaixo de um carvalho. Carvalho, essa é uma árvore que gostava muito de lugares sombrios e água, locais úmidos, e podemos imaginar esse homem com muita sede, quem sabe, depois de ter feito o mandado do Senhor, alegre, mas sentou-se ali. Esse foi seu primeiro erro. O risco que ele correr ali foi muito grande, porque ele acabou sendo alcançado pelo profeta velho. Há muitos que estão hoje em sua obra, em sua caminhada, assentados. Não está errado você descansar, mas tem que ter em mente do grande risco que você corre de, ao estar descansando, pessoas como esse profeta velho, que não te verem como amigo, mas sim como inimigo, e acabarem por falando coisas que diz que Deus o dissera, e você, sem perceber, acaba transgredindo os mandados do Senhor, os mandamentos dele, porque tudo aquilo que é lhe falado, que é contra algo que Deus já lhe falou, que desdiz o que Deus falou, o que a Bíblia não ampara, cuidado. Tome cuidado, porque muitas vezes é um engano tentando entrar em sua vida, em seu coração, e isso causa uma perda, muitas vezes irreparáveis. Então, o primeiro erro dele foi ali, porque acabou ficando como um alvo muito fácil para o inimigo.
Há muitos que hoje estão simbolizando o Carvalho em roda de amigos, palavras que não edificam, entram em questões que não lhe dizem respeitos e dão suas opiniões antibíblicas ali até mesmo no meio. Se você não consegue fazer a diferença, vigie. Se você não consegue ser aquele que é luz e vai se tornar em trevas, tome cuidado. Há muitos que estão debaixo do carvalho, né? Estão ali acomodados e acabam por errar grandemente. Vemos aqui que o profeta velho também foi avisado. Vamos ver que quando o jovem diz, não, Deus me falou, o profeta velho pode dizer, opa, Deus lhe falou, eu também vou ouvir, mas não. Ele, agido por sua inveja, disse, eu também sou homem como tu, e o anjo do Senhor me disse. Como está ali escrito, né? Em parênteses, porém mentiu-lhe. A pergunta fica, como que na mesa ele é usado por Deus? Deus clama e usando verdadeiramente ele contra o jovem. A pergunta fica, o jovem poderia, quem sabe, reconhecer ali seu erro, né? A mesa mesmo, pedir perdão a Deus e quem sabe o leão não teria o matado? A Escritura Sagrada não nos diz isso. Nos diz que ele levantou-se e se foi, né? E foi encontrado no caminho. E o leão, simbolizando o juízo de Deus sobre a vida dele, porque vemos que o leão matou apenas ele, e não o jumentinho. Ficou ali parado, né? O seu cadáver ali, e o leão apenas o matou, simbolizando sim o juízo de Deus. Mas alguns perguntam, mas Deus poderia ter misericórdia? Sim. Muitos pecam hoje, amados, e essa é uma advertência, estão pecando deliberadamente, porque o que é o pecado? O pecado é uma ação deliberada contra Deus, contra o Eterno. É interessante sabermos e não esquecermos que quando não fazemos o que Deus nos pede, pecamos. Mas quando fazemos coisas que Ele proíbe, também pecamos. Então vemos que o pecado se torna algo quase que irresistível pelo ser humano, porque quando ele entra no mundo através de Adão e Eva, né, o ser humano se tornou passível de erro. Em nossa caminhada, sabemos que Jesus, na sua obra redentora, na cruz do Calvário, levou sobre si todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a Escritura Sagrada nos fala. Mas em nossa caminhada estamos passivos, estamos correndo sérios riscos. E muitas vezes está sentado, como aqui diz, debaixo de um carvalho, na sombra, na água fresca, correndo sério risco. Tome cuidado. Na missão em que Deus nos dá, de falar do seu evangelho, quem sabe aqui na terra andando, estamos sim correndo risco, mas Deus tem nos dado livramento, tem nos dado advertências. Vemos que quando ele usa esse profeta velho ali, ele não deixou de ser profeta, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Ele sendo um profeta invejoso, naquele momento foi usado. Vemos aqui no final que ele diz assim: no versículo 31 diz assim, ó: E sucedeu que depois de o homem ter sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultaram no sepulcro o homem de Deus foi sepultado, pondo os meus ossos junto ao dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Vemos que ele reconheceu, né, que esse era sim um homem de Deus. Vemos aqui que ao reconhecer houve um arrependimento, logicamente, nesse profeta velho. Vemos aqui que pelo profeta que morreu, né, é que quando ele peca contra Deus, o Eterno, o salário do pecado foi a morte. Então temos essa chance e esse aviso hoje: não peque contra o Eterno.
Por essas questões é que muitos banalizam o pecado e se esquecem que se o pecado é contra o Eterno, contra Deus, o salário do pecado com certeza pode ser a morte. Amém? Que Deus possa alcançá-los nessa tarde e tomem esse cuidado para obedecer a Deus e não aos homens, porque Deus é o único que tem poder sobre tudo e todos. Amém? Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, abençoa as pessoas que estão ouvindo, Senhor, que elas possam se voltar ao Senhor em nome de Jesus, que possam se converter, ainda há tempo. Todos pecamos, todos somos passíveis, muitas vezes erramos em palavras. Sabemos que o pecado muitas vezes ele pode ser externo ou interno. Externo com pensamentos que temos muitas vezes que não te agradam. E externo, Senhor, com iras, contendas, roubos e coisas, e fazendo coisas que não te agradam. Pai querido, Pai amado, que possamos neste momento perceber o quanto precisamos do Senhor e as consequências de nossos pecados que são contra o Senhor, contra aquele que tudo pode. E muitas vezes, para muitos, tem sido a morte. Em nome de Jesus, alcança as pessoas nesse momento, para que se voltem ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus.